Olá a todos. Então, pessoal, vamos à subdivisão 3 da parte 1 da introdução motivacional da disciplina de Sociologia. Então, o que nós vamos tratar nessa subdivisão 3? Nós vamos tratar nessa subdivisão 3 aqui, falando aqui, do objetos de estudo da sociologia, que é o ser humano, sociedade e comunidade. Então, nessa subdivisão 3, nós vamos tratar dos conceitos, de sociedade, comunidade, conceitos de homem, falando daqui da sociedade, que vai incluir aqui o conceito de homem, significado geral, princípio básico, transformação. Então, nós vamos tratar do conceito das três palavras sociedade, comunidade e homem no sentido biológico e sociológico. E o que vai acontecer? Quando for na subdivisão 4, nós vamos falar da diferença entre sociedade e comunidade. Nós vamos ver que a diferença que é feita são diferenças que ainda são consideradas muito confusas na maioria das pessoas que não entendem muito bem, de forma profunda, o que é sociedade, na verdade, o que é comunidade de fato. Então, quando se tem um conhecimento muito superficial sobre sociedade e comunidade, então essas diferenças entre eles, entre sociedade e comunidade, então elas são ainda muito confusas, tá certo? Então, nessa subdivisão 3, vamos dar importância ao conceito de ser humano, sociedade e comunidade, tá certo? Então, vamos ver. Então, é assim, a gente não pode esquecer que, quando a gente estuda sociologia, nós vamos lembrar que a sociologia é estudar os fenômenos da vida em sociedade, em conjunto, e não estudar o ser humano de uma forma isolada. A sociologia, ela trata de estudar o ser humano quando ele está em interação com seus semelhantes, com outros seres humanos. Então, vamos ver. Para você ter uma ideia que, então, quando a gente estuda sociologia, ele é ligado à sociedade. Está aqui, objeto de estudo, sociedade. E vamos deixar bem claro que o significado geral de sociedade vamos dizer assim, o conceito, de uma forma bem geral, associação amistosa uns com outros. Estou dizendo, entre seres humanos, entre apenas seres humanos, deixando bem claro que a sociologia estuda os seres humanos apenas. Então, o professor ele tem que deixar bem claro isso quando ele vai abordar essa disciplina na introdução motivacional, para a turma ficar ciente disso, tá? Que a sociologia é ligada apenas aos seres humanos, tá certo? Então, vamos lá. Então, se eu for falar de sociedade, temos que, antes disso, falar o conceito de homem. O que é o conceito da espécie humana, tá? Então, vamos ver o seguinte, Vamos primeiro falar daqui do princípio básico da sociedade. Então, vamos lá. O que é, na verdade, o princípio básico da sociedade? O princípio básico é o seguinte, É assim, partindo da ideia de que não podem existir indivíduos, sem sociedade e nem sociedade sem indivíduos, então já se entende o que vem a ser sociedade, tá? Então, geralmente, quando se fala de sociedade, fala-se do ser humano, tá? Então, neste caso, a vida do homem está ligada às suas ocupações, seus desejos e seus atos. Então, quando a gente está vivendo em sociedade, um exemplo, quando você sai de casa, quando você vai sair para o trabalho, você vai ficar ali no ponto do ônibus, você não está apenas sozinho ali no ponto do ônibus, você está junto com outras pessoas no ponto do ônibus que vocês vão realizar uma coisa em comum, que uns vão trabalhar, nem sempre em comum, vamos dizer, uns vão trabalhar, outros vão resolver problemas ligados à saúde, outros vão resolver ir ao supermercado, enfim. Mas todo mundo sai ali em conjunto, tá? Então, ali, só no simples fato de você estar num ponto do ônibus, vamos dizer que ali você tem uma sociedade, mesmo sendo pequena. Você está ali já em sociedade. Quando você entra num transporte público, então você está com outras pessoas, e você está ali junto com outras pessoas, então
E você acontece que cada um tem o seu tipo de comportamento, tem o seu tipo de desejo, tem seus atos, então cada um age de uma maneira diferente de você. E você está ali junto, você consegue ver automaticamente pessoas agindo de forma diferente, pensando de forma diferente, tá certo? Tem a sua ocupação de forma diferente da sua, então tá? Então vamos começar então com o primeiro conceito, que é que para você entender o que é a sociedade, temos que entender o que é a espécie humana. Conceito de homem, conceito de espécie humana, né? Vamos ver aqui, né? Então, se eu faço assim a seguinte pergunta, né? O que é a espécie humana? Então, quando você vai fazer essa pergunta para os alunos, o professor vai fazer uma pergunta para os alunos, já começa falando a partir do conceito de homem, você pode falar daqui a respeito, conceito de homem aqui no sentido biológico e no sentido sociológico, tá? Vamos começar com sentido biológico. Então, o professor ele pode fazer uma interdisciplinaridade da sociologia com a biologia. Então, se você falar o conceito de homem no sentido biológico, como é que a gente pode dizer? A gente pode estabelecer critérios colocando a taxonomia, fazendo uma classe taxonômica. Então, se o professor de sociologia fala com os alunos a respeito do conceito de homem no sentido biológico, você pode dizer, vamos lá, o professor de sociologia ele pode falar assim: reino, ramo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Mas o professor de sociologia ele pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso, né? Seria interessante, porque aí o aluno ele vai ver que o professor de sociologia ele tem também um conhecimento básico, né, de outras disciplinas. Isso é muito interessante, isso atrai a atenção do aluno, né? O aluno ele vai ver que o professor de sociologia ele tem um amplo conhecimento em outras disciplinas, não só na sociologia propriamente dita. Então, se ele pode fazer, a gente faz assim de uma maneira descontraída. Se você faz de uma maneira assim descontraída, num debate assim, para transformar de uma forma descontraída, a turma gosta bastante, né? O professor ele pode perguntar para a turma, lembrando lá no ensino médio, no ensino fundamental, ele chega para a turma e fala assim: turma, vocês estão lembrados quando vocês estudaram no ensino fundamental sobre a espécie humana, na classificação taxonômica, na taxonomia, falando ali, por exemplo, o homem, a espécie humana, ele reino, aí reino animal. Você tem reino vegetal, você tem reino fungi, você tem reino monera, então tem reino protista, né? Então, se você falar do reino que o homem ele pertence ao reino animal, né? Aí ramo, aí começa aquele ramo ou filo, né? Filo dos cordados, vertebrata. Pode até pular essa parte, não precisa ir assim pegar pegar todos os elementos da classificação taxonômica. Vamos lá. Reino animal, aí reino, ramo, classe. O homem, ele é mamífero, no sentido biológico. Ele é um mamífero. Então, reino, ramo, classe, ordem, carnívoro. O homem ele é carnívoro. Mas será que o homem é carnívoro? Antigamente, lá há muitos anos, o professor pode falar isso para a turma, dizendo que foi dito que nos livros de ciências da antiga quinta série, sexta série, principalmente sexta série na época, era estudado os seres vivos. Então dizia que na época os seres humanos ele pertencia à ordem dos carnívoros. Mas hoje foi atualizado que o homem, na verdade, ele também é herbívoro. Ele é tanto carnívoro quanto herbívoro, porque o homem ele se alimenta de vegetais, se alimenta, né, vegetais, né, legumes, frutas, né? Então o que acontece? Verduras. Então ele não é só carnívoro, como também herbívoro. E a união e a junção do carnívoro com o herbívoro é onívoro. Então o homem é da ordem onívora, tá? Reino, ramo, classe, ordem, família. Então, se você falar família, família dos hominídeos, né? Hominídeos. Então, você vê reino, ramo, classe, ordem, família, gênero, homo, espécie, Homo sapiens, né? Então, e subespécie, Homo sapiens, sapiens. Pronto.
Tá aí. Viu como é que você vê que é interessante, né? Então, e você vê, e na parte da evolução, do ponto de vista evolutivo, o homem, ele pertence à ordem dos primatas, tá? Então, é tanto que tem aquela parte que fala de ordem, subordem. Então, se você fala assim, que ele tem da ordem, né? Em alguns autores ele aborda que está falando que é da ordem dos primatas, né? E porque ele está junto, né? O homem ele é mais próximo, né? Dos antropóides, que são o gorila, o orangotango, o chimpanzé. E pronto, isso aí quando a gente discute no ponto de vista evolutivo, tá? Então é isso aí que o professor ele pode falar sobre o conceito de homem. É tanto que você vê que quando o professor de sociologia ele aborda uma subdivisão da sociologia que é a antropologia, justamente que estuda essa parte do homem que é estudado no ponto de vista evolutivo, tá? Então tá aí. Olha só como é que é interessante que você pode falar a respeito disso, tá? Vamos ver agora o conceito de homem no sentido sociológico. Então, o que é o conceito de homem no sentido sociológico, tá? Então, vamos lá. Se você agora que entra realmente a sociologia, tá? Sai um pouquinho da biologia para voltar para a sociologia. Então, no ponto de vista sociológico, pergunta-se o que é o homem? Como é que o professor, quando ele vai abordar esse assunto, o que é o homem, né? Então ele pode dizer assim, que o homem ele é um ser social, né? E assim sendo necessita de outro para viver. É por isso que na sociologia, quando a gente estuda o homem em sociedade, porque o homem ele não pode viver de uma forma isolada, né? Então o homem ele é, do ponto de vista sociológico, um ser social, né? Portanto, é o que eu falo, não se trata de escolha, e sim de necessidade, ou seja, é a necessidade do homem estar junto com o seu semelhante, justamente para suprir as suas necessidades básicas, né? Porque é a necessidade de adquirir aprendizagem um com o outro, tá certo? Então você vê que transmitir conhecimento de um para outro, isso se chama o quê? Isso se chama cultura. Então, cultura é isso, é você transmitir o conhecimento para o outro. É a transmissão de conhecimento uns para os outros, né? Isso se chama cultura. Então, você vê que a partir daí surgem, por isso que a partir daí surgem os grupos sociais, né? E, por sua vez, a sociedade, tá certo? Então, tá lá. Então, esse é o que nós abordamos, né? Nessa subdivisão 3, o conceito de homem, tá? E agora nós vamos para o conceito de sociedade. Então tá aqui, ó. Quando você tem aqui o conceito de sociedade, tá lá. Aqui você tem significado geral, tá? Aqui você tem um princípio básico também, transformação. Então, e tem um conceito de sociedade no ponto de vista biológico e no ponto de vista sociológico. Então vamos ver o que é. Vamos ver como é que a gente pode definir sociedade no sentido biológico. Numa aula de biologia, quando você está lá estudando sociedade, o que acontece? Aí tem aquela definição de sociedade no sentido biológico, do ponto de vista biológico. É quando você fala assim que sociedade ele é uma relação harmônica intraespecífica. Harmônica porque tem a ver com a harmonia, com coisa de amistosa, com amistoso, tá? Porque na biologia nós estudamos relações harmônicas e desarmônicas. Nas relações desarmônicas, que é uma relação de, vamos dizer assim, entre aspas, né, de inimizade, é quando um dos seres vivos sofre prejuízo e o outro não sofre prejuízo. O outro leva vantagem e o outro leva desvantagem. Um exemplo mais clássico de relação desarmônica é o predatismo. É a relação entre presa e predador. O predador abate a presa para fins alimentícios. Abate a presa para se alimentar. Então, isso é predatismo. É uma relação desarmônica. A presa fica em desvantagem e o predador fica em vantagem. Agora, numa relação harmônica, já é diferente. A relação harmônica é quando tanto um quanto o outro, eles têm vantagens, levam vantagens, positivo, positivo. Igual matemática, né? Você tem positivo com positivo, dá positivo, tá? E o que acontece? Então, um dos exemplos de relação harmônica intraespecífica é porque acontece de seres da mesma espécie.
Então, você tem um exemplo de sociedade, que eu já até abordei na subdivisão 1, parte 1, que é as abelhas, você tem os lobos, né? Você tem as formigas e você tem os cupins. Então, ali eles vivem em sociedade, tá lá? São da mesma espécie, em conjunto, então todos se beneficiam, né? Todos, no final, acabam tendo os mesmos benefícios. Então, é isso que é sociedade. Agora, se você for levar sociedade no sentido sociológico, o que acontece? Então, o que vem a ser sociedade no sentido sociológico, voltando para a sociologia? Então, é assim, normalmente a palavra sociedade ela é usada para coletivo de cidadãos. Então, se você for falar assim, colocar no significado geral, né? Porque eu tinha falado antes que sociedade, você fala, é uma associação amistosa uns com os outros. Então, você aqui no significado geral, você fala, você pode dizer que, a gente pode dizer que é um coletivo de cidadãos, né? Vamos dizer assim, é bom para a gente já entender o que é sociedade, né? Então, coletivo de cidadão de um país, vamos dizer assim. E o que acontece, né? E essa coletividade de cidadãos, né, são governados, né, por organizações, né, que anseiam o bem comum dessa coletividade. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, sociedade é associação amistosa. Pronto, então já estou complementando ali. Né? Exemplo, imagine, né, um só ser humano vivendo numa ilha deserta. Imagine um ser humano vivendo numa ilha deserta. Né? Aí eu pergunto, ele vive em sociedade? Será que ele vive em sociedade? Né? No sentido biológico, sim ou não? Resposta, não, ele não vive. Né? Porque se está dizendo que no sentido biológico que sociedade é uma relação harmônica intraespecífica, então tem que acontecer entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica da mesma espécie. Tá lá. Então, no sentido biológico, ele vive em sociedade? Não, ele não vive em sociedade, no sentido biológico. Né? Então, vamos lá. E no sentido sociológico, o que acontece? Será que ele vive em sociedade? Também não. Por quê? Vamos supor que o professor ele faz essa pergunta para a turma, por que no sentido também sociológico ele não vive em sociedade, né? Simples, porque ele não sofre a ação dos mecanismos de organização da sociedade. Quais são os mecanismos de organização da sociedade? Família, escola, né? Governo, religião e outros, né? Então você vê igreja, né? Você vê lá, né? Um espaço físico, uma habitação física temporária, né? E que todo mundo se encontram ali. Então você vê que existe uma interação uns com os outros, né? Dentro da igreja também, né? Dentro da escola, no seu lar, na sua família, né? E o que acontece? Então, tanto no sentido biológico quanto no sentido sociológico, o homem não vive em sociedade, né? Por quê? Você vê, isolado de seu semelhante, né, o ser humano ele é incapaz, né, de desenvolver suas potencialidades intelectuais, porque você sabe que se um homem ser isolado dos demais, não desenvolve suas potencialidades intelectuais, porque ele precisa de conhecimento, se ele aprende aquilo, porque ele aprende uns com os outros. Tá, mas vamos dizer que ele pode viver numa ilha deserta, mas será que ele consegue aprender? Vai aprender, porque ele já nasceu com esse desenvolvimento ali que a natureza atribuiu para ele. Mas acontece que, se o homem vai viver sozinho numa ilha deserta, ele já tem que viver, vamos dizer, numa fase já adulta. Ou às vezes, se ele já for uma criança que pode desenvolver uma certa independência, vamos dizer assim, uma criança de 12 anos, que se você for botar numa ilha deserta, será que ela vai conseguir viver? Né? É algo que tem que ser colocado em fase de, vamos supor, em experimento. Tá? Então, vamos dizer que se a gente for levar em conta nos filmes que fala da lenda do Tarzan, da lenda do menino lobo, que isso aí aconteceu, são fatos verídicos, né? Pode até fazer a pesquisa, o professor ele pode até debater com a turma em sala de aula sobre a lenda do Tarzan, a história do menino lobo, então, que foi um fato verídico, que viveu numa ilha.
né, num local muito deserto, num local bem afastado da civilização. Então, vamos dizer, cabe fazer passar um vídeo, usar o recurso audiovisual, apresentando pequenos trechos. Pode ser um vídeo de, sei lá, de 10 minutos, né, para apenas abordar o destaque em relação que fala do homem isolado da civilização. Então é algo interessante que pode fazer isso e vai enriquecer o debate, né? Então, mas uma coisa é certa, né? Se o homem ele fica sozinho, ele pode aprender? Sim, ele pode aprender, desde que ele já tenha uma certa independência, uma idade já independente, ele vai aprender com os demais, com animais, né? Com seres vivos de espécies diferentes dele, que ele vai observar ali, vai observar o que o animal faz ali, e ele vai fazer igual. Vamos ver, pelo menos assim, semelhante. Foi o que aconteceu lá em relação aos nossos ancestrais, nos homens pré-históricos. Então, os homens pré-históricos, eles aprenderam muito assim com os animais. E hoje, por exemplo, você tem exemplos de como o homem consegue fazer um conjunto habitacional, porque ele aprendeu com um animal, o João de Barro. O João de Barro é uma espécie, é uma ave que constrói um ninho de barro. Então, o que acontece? Então, quando o homem ele observa uma ave construindo um ninho de barro, então ele foi observando aquela capacidade de observação que faz parte do método científico, né? Que é uma das etapas do método científico, que é a observação. Ele observa, então, através de tentativa de acertos e erros, ele constrói a sua habitação baseada de alguns animais construtores, não só o João de Barro, como também os castores, né, que são animais construtores, os castores que constroem, né, as suas casas ali com árvores, né, com troncos de árvores. Então, isso aí é muito interessante, né? Temos o pica-pau também, que ele constrói a sua casa ali no tronco de árvore, né, construindo, usando o seu bico potente ali, ele consegue construir. Então são através da observação da natureza que você vê que o homem ele aprendeu, né? Mas quando ele faz isso, ele aprendeu ali, vamos dizer, um homem isolado aprendeu ali, olhando, e ele foi passando um para o outro, para o seu semelhante. Pronto, isso é cultura, né? Isso é cultura. Então, o que acontece, né? Então, quando o homem então, ele vive isolado de seus semelhantes, né, ele, de qualquer forma, ele é incapaz de desenvolver suas potencialidades intelectuais e torna-se selvagem como um animal da floresta. Ele vai se tornar um selvagem, porque ele não vai desenvolver a linguagem, o idioma, né, do país, né, do Brasil, ou Estados Unidos, ou da França, né, da Noruega, ou Alemanha, o que for. Tá? Então, esse fenômeno foi observado, né, na prática em crianças que sobreviveram por anos em meios naturais, né, afastados do convívio social. É o que eu dei exemplo da história do menino lobo e da lenda do Tarzan, tá? Então, sociedade no sentido biológico tem mais a ver com sociobiologia. Aí, sociobiologia envolvendo a biologia junto com a sociologia, né? Enquanto no sentido sociológico, né, ele tem mais a ver com a sociologia propriamente dita, né, com a sociologia aplicada somente para seres humanos. Então, o que acontece? Então, no sentido sociológico, quando se fala de sociedade, fala-se do ser humano. Tá? Isso aí já foi falado, né? A gente tem que deixar bem claro isso para poder a turma entender, né? Então, logo, toda a humanidade pode ser considerada como uma única sociedade, vamos supor, uma humanidade toda, né? Em qualquer canto do mundo, em qualquer parte do mundo, vamos dizer assim, né? Pode ser considerada como uma única sociedade, né? Por quê? Né? Porque parte da ideia de que não podem existir indivíduos sem sociedade, nem sociedade sem indivíduos, né? Então, será que a gente pode dizer assim, que a Terra é considerada uma imensa sociedade, né? Vamos dizer assim, né? Então, tá lá. Vamos ver agora, tá aqui, falando de comunidade, né? Fazendo a mesma coisa no sentido biológico e no sentido sociológico, tá? Então vamos ver assim. Se a gente fala assim, o que é comunidade? Aí o professor pergunta para a turma, o que é comunidade? O que vem a ser comunidade? No sentido biológico. No sentido biológico, o que é comunidade, né? Vamos dizer que no sentido biológico,
Comunidade, ele tem a ver com população. Mas como é que é isso? Tem a ver com população? Vamos dizer assim. Então, se a gente vai lá, volta para a aula de biologia, coloca um pouco de aula de biologia na aula de sociologia. Aí o professor ele fala assim para a turma, vocês estão lembrados que quando você estuda comunidade, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que para entender comunidade no sentido biológico, você tem que entender o que é população no sentido biológico. O que vem a ser população no sentido biológico? Vamos dizer que população é um conjunto de seres da mesma espécie. Conjunto de seres da mesma espécie, vamos dizer. Aí o professor ele pode até usar a própria sala de aula e dizer assim, digamos aqui que na sala de aula aqui, quantas espécies existe aqui na sala de aula? Aí o aluno ele vai dizer, vamos supor, imagina que seja uma turma de 20 alunos, vamos dizer assim. Se você se perguntar isso para uma turma de 20 alunos, aí o professor pergunta, quantas espécies existem aqui na sala de aula? Aí o aluno vai dizer, 20 espécies. Como? 20 espécies? Como assim? Aí o professor vai lá e corrige. Ele vai dizer, não, é uma espécie. Uma espécie. Uma espécie é como? O aluno pergunta. Aí o professor, é uma espécie. Por quê? Vocês aqui são formados por... Vocês são seres da mesma espécie. Espécie humana. Então só tem uma espécie. Aí o aluno fica sem entender. Então, imagina que lá no canto ali da sala, no canto ali, tem uma barata. E lá no alto, ali tem, vamos dizer assim, sei lá, uma formiga, né? Então, o que acontece? Vamos dizer que você tem, no canto ali, uma barata, tem uma formiga, e esses dois seres estão dentro da sala de aula junto conosco. Aí o professor volta a perguntar para a turma, quantas espécies tem aqui na sala? Aí a turma vai pensar bem, aí vai um aluno que conseguiu captar o que o professor está querendo transmitir, então ele vai dizer que existem 3 espécies, porque tem espécie humana, tem a barata e tem a formiga. Então são 3 espécies. Pronto. 3 espécies. Então eu posso dizer que aí o professor já vai entrar já com a palavra população. Então logo, quantas populações tem? Aí se o aluno não conseguir responder, e se vai ter aquele aluno que vai captar, ele vai dizer que são 3 populações. Porque se população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, então vamos dizer que se fosse só de espécie humana na sala, então vai dizer que existe uma população só. Uma população, porque só tem seres humanos. Mas quando você tem seres humanos, você tem uma barata e você tem uma formiga, então você tem 3 populações. Pronto. Então você já tem mais de uma população diferente da espécie humana. Então você já tem 3 populações. Então, o conjunto de indivíduos de espécies diferentes que vivem no mesmo local, no caso o exemplo é a sala de aula, então se chama comunidade. Então comunidade é um conjunto de populações, tá? É um conjunto de populações. Pronto, tá aí. Então isso aqui é a comunidade no sentido biológico, que é um conjunto de populações, logicamente tem que ser de espécies, são de espécies diferentes, tá? Agora, o que vem a ser população no sentido sociológico? Então é assim, na comunidade, né, as pessoas se mostrariam mais próximas e unidas como família, vizinhança, que pela proximidade já é uma coisa mais próxima, tá? É diferente de sociedade. Sociedade é uma coisa mais ampla. É por isso que na subdivisão 4, nós vamos deixar bem claro a diferença entre comunidade e sociedade, tá? De uma maneira bem clara, porque ainda esses termos são confusos ainda, tá? Então, pela proximidade, né, ele compartilha alguns interesses e desejos, né? Por exemplo, vamos dizer assim, então, quando você tem uma comunidade e eles compartilham os mesmos interesses e desejos, exemplo, melhorias no bairro, um posto de saúde, tá? Que a comunidade precisa ali, um posto de saúde,
ruas asfaltadas, melhor iluminação, né? E valores culturais, tá? Então, vamos dizer assim, quando a gente fala assim de valores culturais, vamos colocar eventos aqui, vamos melhorar, fazer uma melhoria aqui no bairro, vamos colocar eventos culturais, vamos colocar, pedir, né, às autoridades que dê permissão de a gente colocar, como fazer um bloco de rua, né? Para fazer um bloco na praça, para aproximar as pessoas, para pessoas terem uma atividade melhor de lazer, como se fosse uma terapia. É muito bom isso, entendeu? Então, isso dá um exemplo de valores culturais, né? Então, para você ver que, graças ao desenvolvimento das novas tecnologias e da internet, né, formaram-se as chamadas comunidades virtuais, né? Então você vê que as redes sociais, os fóruns, né, os sistemas de mensagens instantâneas, né, e os blogs, né, eles são espaços que permitem a criação deste tipo de comunidade. É por isso que quando você vê que na época que existia uma rede social, aí que você formavam comunidades, né? Porque comunidade é uma coisa bem mais específica, tá? É uma coisa mais específica. Aí tinha aquela comunidade de pessoas que gostam de comer doce, comunidade de pessoas que são loucos por refrigerante, comunidade de pessoas que gostam de fast food, comunidade de pessoas que não gostam de trabalhar, comunidade de pessoas que adoram músicas MPB, né, e por aí vai. Então só forma aquele grupo de pessoas que é uma coisa mais específica, que gosta de uma determinada coisa. Se você gosta de sertanejo, então você só pode fazer parte de comunidade de pessoas que gostam de sertanejo. Se você gosta de rock and roll, então faça parte de comunidade de pessoas de rock and roll. Tá vendo como é uma coisa mais específica, tá? Então é isso, pessoal. Então, na subdivisão 4 da parte 1, né, então serão abordadas as diferenças entre sociedade e comunidade de forma mais profunda, porque, como eu havia falado, né, porque são dois termos confusos do ponto de vista prático, né, são dois termos muito confusos aí, né, tá? Então, pessoal, um abraço, até lá e até a próxima aí. Valeu!